Agora mesmo, há uma mistura de $3 na sua cozinha. Ela elimina todas as espécies de mofo ao contato e destrói as raízes. Impede completamente que volte a crescer durante meses após uma única aplicação. Os cientistas confirmaram que erradica até 99% de todas as espécies comuns de mofo doméstico que vivem no interior da sua casa. No entanto, ela foi removida dos rótulos de todos os principais produtos de limpeza. Isso não ocorreu porque falhou alguma vez, mas porque simplesmente funcionava bem demais. Uma solução barata assim não pode ser vendida em uma garrafa por $30. Um remédio simples assim não pode fazer o mesmo cliente voltar no mês que vem. O que não pode ser possuído não pode se tornar receita perpétua. E o que não pode gerar lucro fica enterrado para o conhecimento público. Esta é a história do eliminador de mofo de $3 que uma enorme indústria de limpeza de $2 bilhões precisa que você nunca descubra. Se ainda não é inscrito, clique em se inscrever e no sininho para preservar o que tentaram apagar. Aqui é onde descobrimos o que a indústria de atividades ao ar livre e de limpeza enterrou e passou décadas garantindo que você nunca encontrasse. Atualmente, 45 milhões de edifícios nos Estados Unidos têm níveis insalubres de mofo crescendo no interior de suas paredes. Esse número vem de um estudo publicado na importante revista Indoor Air em 2017 por Mudari e Fisk. Esses mesmos pesquisadores descobriram que 21% de cada um dos casos de asma nos Estados Unidos é diretamente atribuível à exposição ao mofo e à umidade que ocorre no lar americano médio. Não se trata apenas de alergias sazonais ou sensibilidade temporária. É asma real, daquelas que enviam crianças para a emergência todos os anos. O CDC e a Organização Mundial da Saúde confirmam essa descoberta. Viver em um edifício com mofo aumenta o risco mensurável de desenvolver doenças respiratórias. Essas são as suas palavras exatas. E, no entanto, a resposta real está no seu armário há décadas. Esta informação é apenas a superfície de tudo o que esconderam de você. Reuni tudo o que a indústria da limpeza não quer que você saiba, incluindo técnicas de fogo que as unidades militares de sobrevivência utilizavam e que agora são classificadas como perigosas por todos os grandes fabricantes de equipamentos. Existem abrigos de emergência que não custam absolutamente nada e superam todas as barracas de $200 vendidas pelas maiores marcas de artigos de exterior. Existem filtros de água caseiros que engenheiros profissionais testaram com incredulidade, repelentes naturais que as tribos indígenas dominaram há séculos, e os protocolos completos de limpeza natural que as corporações gastaram bilhões para manter permanentemente fora de cada rótulo de produto vendido. Há mais de 10 guias em um só lugar, sem enrolação, direto ao ponto. Mas fique aqui comigo, porque a história apenas começou. Retrocedamos juntos até onde começa esta história particular, em 1928. Alexander Fleming trabalha nas profundezas de um laboratório de pesquisa do Hospital St. Mary, em Londres, Inglaterra. Ele nota algo completamente impossível surgindo em uma placa de Petri. Uma mancha comum de mofo doméstico se espalhou pela superfície do vidro, mas ao seu redor, todas as colônias de bactérias morreram. O mofo tinha produzido algo que matava tudo ao seu redor. Fleming chama isso de penicilina. O mundo inteiro chama de milagre. Mas aqui está a parte crítica que todos os livros de história omitem. As famílias que lutavam contra o mofo doméstico há séculos já entendiam exatamente o mesmo princípio biológico em ação. Sabiam que certos ácidos destroem ativamente a parede celular dos organismos fúngicos quando aplicados na concentração correta. Sabiam que os ambientes alcalinos asfixiam o mofo completamente desde a raiz. Sabiam que a oxidação decompõe a estrutura molecular completa dos esporos de mofo transportados pelo ar antes que possam encontrar uma superfície. Não precisavam de um laboratório nem de uma subvenção governamental para pesquisa. Só precisavam de uma despensa e 3 gerações de observação. No século XIX, famílias de toda a Inglaterra rural documentaram ativamente a eliminação do mofo das paredes de pedra utilizando vinagre diluído. Os registros eclesiásticos de Somerset de 1842 descreviam explicitamente a lavagem da pedra úmida com vinagre branco e fermento em pó.
não como um experimento de qualquer tipo, mas como um protocolo doméstico padrão. Na região rural dos Apalaches, essa mesma prática aparece registrada em diários domésticos manuscritos da década de 1870. As mulheres documentaram a combinação de vinagre branco, água e bicarbonato de sódio para eliminar permanentemente o mofo das vigas e das paredes dos porões antigos. Funcionava sempre para todas as famílias que o utilizavam. A receita passava livremente de mãe para filha durante gerações. Não exigia nenhum produto especializado de nenhum fornecedor comercial. Não exigia nenhum serviço profissional de higienização que cobrasse centenas. Não exigia nada que pudesse ser vendido, patenteado ou possuído. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre mofo do que 99% das pessoas que estão no corredor de uma loja de ferragens. Em 1950, toda a indústria americana de produtos de limpeza tinha consolidado plenamente seu mercado em torno da química sintética. O alvejante se tornou a resposta universal padrão para tudo. Empresas como Procter and Gamble investiram enormes somas em presença nas prateleiras, campanhas publicitárias massivas e lobbies regulatórios. A mensagem se manteve simples e foi gravada a ferro em cada lar. Apenas os produtos químicos de laboratório são potentes o suficiente para proteger sua casa. Os métodos da sua avó são perigosos, primitivos e ineficazes. Confie no produto. Confie no rótulo. Não questione nenhum dos dois. E aos poucos, ao longo de 2 gerações completas, o conhecimento desapareceu. Não porque os velhos métodos tivessem deixado de funcionar em algum momento, mas porque simplesmente pararam de ser ensinados a qualquer pessoa para sempre. Então, o que exatamente contém esta potente fórmula de $3? Comecemos pela ciência que os rótulos se recusam a mostrar. O vinagre branco destilado tem entre 5 e 8% de ácido acético. Segundo pesquisas reunidas em múltiplos estudos revisados por especialistas, o ácido acético penetra no mofo diretamente até a estrutura das hifas, o sistema de raízes que permite ao mofo se ancorar e voltar a crescer nas superfícies. Altera o ambiente de pH que o fungo precisa para sobreviver. O vinagre por si só mata até 82% das espécies de mofo analisadas em condições de laboratório controladas, incluindo as variedades de mofo negro. Esses dados vêm de pesquisas de limpeza documentadas, publicadas e compartilhadas em instituições independentes de saúde no lar e ciências ambientais. Isso é 82% a partir de uma garrafa que custa menos de $2 no total. Adicione agora o segundo ingrediente, o bicarbonato de sódio. Seu nível de pH situa-se entre 8 e 9 na escala alcalina. A maioria das espécies de mofo só sobrevive em ambientes com um pH inferior a 7, o que significa que só colonizam a faixa levemente ácida que preferem. O bicarbonato de sódio cria condições quimicamente hostis para o crescimento fúngico, mata o mofo já presente e deixa um resíduo protetor que dificulta notavelmente que ele volte a crescer durante semanas e meses depois. Um estudo de 2017 confirmou que o bicarbonato de sódio inibia com sucesso o crescimento de mofo até em superfícies agrícolas orgânicas no exterior. Uma caixa de bicarbonato custa aproximadamente $1 em qualquer loja. A combinação desses dois ingredientes é onde a ciência se transforma em algo que nenhuma das principais marcas de limpeza quer impresso em um rótulo. O vinagre mata as colônias de mofo ativas mediante um ataque ácido direto. O bicarbonato de sódio neutraliza simultaneamente a química da superfície subjacente, impedindo que os esporos sobreviventes encontrem condições para voltar a crescer. Utilizados juntos corretamente, atacam o mesmo problema por 2 flancos e o fazem por menos de $3 em custo total de material. Esta é a parte da história em que os números se tornam incômodos. O mercado mundial de inibidores de mofo e produtos de limpeza está avaliado atualmente em $2,2 bilhões em 2025. Esse número vem de um estudo de mercado da SNS Insider, publicado em fevereiro de 2026, após uma análise exaustiva. Essas empresas incluem Clorox, Procter and Gamble, Reckitt Benckiser, SC Johnson e dezenas de outras corporações químicas de renome.
Todas elas vendem um produto para remoção de mofo e fungos. Cada um desses produtos contém compostos químicos sintéticos. Cada um deles custa entre 8 e 40 dólares por garrafa. Nenhum deles funciona significativamente melhor do que o vinagre sozinho em superfícies domésticas não porosas, padrão em testes independentes. Não se pode patentear o vinagre branco, nem controlar quem o vende amanhã. Não se pode criar uma versão de bicarbonato de sódio patenteada para se apossar do mercado. Não se pode criar dependência no cliente com algo que custa $1. O modelo de negócio completo da indústria de produtos de limpeza depende de vender produtos químicos de marca que você acredita que só eles podem fabricar. O vinagre e o bicarbonato de sódio representam tudo o que esse modelo rejeita. Eles são baratos, estão em toda parte, são completamente impossíveis de patentear e funcionam. Essa é a combinação que não pode ser tolerada. Então, em vez da verdade, ensinaram você a comprar a garrafa laranja. Ensinaram que as soluções naturais não são confiáveis e são primitivas. Disseram que os profissionais utilizam química de verdade, não remédios antigos. E funcionou. O mercado atingiu os 2 bilhões de dólares confirmando isso. Isto é o que você deve fazer com a solução de 3 dólares agora mesmo. Consiga vinagre branco destilado e um frasco de spray limpo. Não o dilua. Borrife a superfície com mofo completamente e deixe repousar por 1 hora inteira sem tocar nem alterar a área tratada. Durante essa hora, o ácido acético penetra na estrutura do mofo e decompõe a parede celular de cada colônia nessa superfície. Passada 1 hora, esfregue a área com uma escova dura até que esteja completamente limpa. Enxague com água morna e seque a superfície o melhor possível. Misture 1/4 de colher de sopa de bicarbonato de sódio em uma xícara de água limpa. Borrife novamente a mesma superfície com a solução de bicarbonato que você preparou. Deixe secar completamente sem enxaguar. Deixe o resíduo no lugar. Esse resíduo de bicarbonato altera o pH da superfície de forma permanente para dificultar significativamente o ressurgimento durante as semanas seguintes. Um tratamento por menos de 3 dólares. Sem vapores, sem resíduos tóxicos. Seguro para crianças, animais de estimação e qualquer superfície que tocar sem danificá-la. Um acampamento, uma barraca, uma lona, um abrigo de madeira, a parede de um porão, uma van. A mesma solução funciona em todos os lugares. O mofo busca umidade para sobreviver. O conhecimento não se extinguiu porque deixou de ser eficaz. Foi enterrado porque o eficaz e o barato não podem coexistir de forma lucrativa. Sua bisavó sabia disso. Sua avó sabia disso antes dela. Durante 100 anos, isso passou de família em família sem custo algum. Depois, 50 anos de publicidade convenceram uma geração de que não era correto. Se esta história mudou a sua forma de ver os itens comuns da sua despensa, inscreva-se e dê um like neste vídeo. Estamos trazendo à tona a história e as soluções que tentaram enterrar por dinheiro. Ajude-nos a preservar este conhecimento e compartilhe com alguém que precise lembrar do que a indústria nos fez esquecer. Cada pessoa que encontra esta informação é um cliente a menos para eles. A próxima descoberta chegará em breve e o que encontrarmos a seguir será ainda mais importante.